Nós continuamos a falar de Crônicas e hoje estamos no capítulo 23 de Segunda de Crônicas. Vamos ver a fidelidade de Judá à ordenança de Deus. Amém. Porque, acima de tudo, o que Deus espera de nós é a nossa fidelidade a Ele. Amém. Então vamos ver neste capítulo 23, verso 1, 2, 3. 23, 1, 2, 3. Porém, no 7º ano de Joiada, se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, e Azarias, filho de Jorão, e a Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maceias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Sintri. Estes rodearam a Judá, ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Amém. Nós aqui vamos ver de fato a fidelidade do povo. Aleluia. Nós percebemos que quando Atalha matou a descendência ou as pessoas da casa real, da casa de Davi, matou a todos, então o sacerdote Joiada fez questão de recolher uma criança que a esconderam. Aleluia. E ela cresceu. Quando ela tinha 6 anos, então o sacerdote achou por melhor que em Judá devia reinar alguém que fosse da casa de Davi, porque de fato Atalha era uma intrusa. Atalha era filha de Acabe. Aleluia. Então ela não estava contada nos reinos, no reinado de Judá, mas chegou a isso pela morte do seu marido. Então ela fez questão de matar a todos os da descendência de Davi para ficar no trono. Aleluia. Mas por causa dessa intervenção de Joiada, escapou esta criança chamada Joás. Aleluia. Que cresceu sob proteção do Joiada. E nós vemos aqui uma coisa interessante. A população de judeus, aqueles judeus camponeses, aqueles judeus que estavam desfavorecidos, todos eles se uniram ao sacerdote Joiada para fazer com que o filho do rei, que é Joás, pudesse ficar no trono do seu pai. Aleluia. Por causa de quê? Por causa de uma ordenança que Deus havia dado a Davi. Porque havia dito: e toda aquela congregação, diz assim, e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Aleluia. Então era importante eles conduzirem alguém da casa de Davi ao trono. Amém. E é isto que nos mostra a fidelidade daquele povo. Naquela altura que podiam surgir outros que dissessem: bom, eu tenho idade, essa é uma criança, então eu fico como rei. Mas mesmo o sacerdote não usurpou-se do reinado, mas dirigiu quem era do trono para ficar naquele trono. Amém. Portanto, é algo espetacular. Portanto, apesar dos estragos que Atalha havia feito, nós vemos aqui a reparação do erro que havia sido cometido por Atalha. Amém. Ok. Vamos para o verso... Vamos ler o verso 15. Diz assim. O verso 15. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. Aleluia. Porque há uma coisa importante que nós temos que ver aqui. Quando o sacerdote Joiada
convoca exatamente a investidura do filho do rei, Atalha ainda continuava no palácio real. Ela estava viva. Ela continuava no palácio real. Só que ela se esqueceu já que ela tinha morto a família real. Aleluia. Por isso, naquele dia, ela se admirou por ouvir tanto barulho, tanta festa em Judá. O que se passa? E ela saiu, foi até o templo e foi ver que o filho do rei estava sendo empossado. Amém. Certeza que ela se aborreceu, falou o que falou. O sacerdote disse: tirem ela daqui, porque não podiam matar ela ali no templo, na casa de Deus. Amém. Então, quando lhe tiraram fora, foram lhe acompanhando até a porta da entrada do palácio, é onde lhe executaram, porque de fato em Judá já havia outro rei. Amém. Portanto, vemos aí esse padrão que é justiça. Aleluia. Ok, o pacto de Joiada é o que nos interessa bastante. O pacto de Joiada, versos 16 e 17, diz assim: e Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derribaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matane, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Amém. Aleluia. Havia necessidade de se fazer um pacto do povo com Deus, um pacto dos judeus com Deus. Porque durante o reinado de Atalha, de fato ela destruiu Judá, destruiu tudo, impôs a idolatria, tudo aquilo que ela fazia lá na casa do seu pai Acabe, trouxe para Judá. Então Judá estava levando aquela vida. E uma vez que o trono estava voltando para a casa de Davi, Joiada disse: vamos fazer um pacto, em que o povo, o rei e Deus, todos eles entraram de acordo que vão fazer a vontade de Deus, vão servir a Deus. Amém. E uma coisa que fizeram logo após, se levantaram e foram para a casa de Baal, para o templo de Baal, e destruíram as imagens, destruíram os altares de Baal, inclusive o sacerdote de Baal mataram lá mesmo no templo de idolatria dele. Amém. Portanto, havia necessidade de se fazer um pacto. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tal como o sacerdote Joiada fez este pacto entre o povo, o rei, para que eles fossem povo de Deus, os pactos hoje continuam a ser feitos. E quando é que nós fazemos o nosso pacto? Nós fazemos o nosso pacto com Jesus. Nós fazemos o nosso pacto com Deus quando nós aceitamos a sua morte, aceitamos o seu sangue que derramou por nós. Amém. É preciso saber que quando nós tomamos a ceia do Senhor, em cada ocasião que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos a revitalizar o pacto que nós temos com Deus. Amém. Um pacto de obedecer a Deus, um pacto de sermos do Senhor. Como a Bíblia diz em 2 Crônicas 5:15, Ele morreu por nós para que nós possamos viver para Ele. Amém. Então fazemos esse pacto quando nos recordamos a cada momento que ceiamos que Ele morreu por nós. Aleluia. E fazemos isto até que Ele venha. Significa que para que nunca mais possamos nos esquecer que há alguém que derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. Amém. Então há um pacto também aqui, tal como houve um pacto naquela altura, e os judeus foram fiéis em observar o pacto que tinham feito com Deus. Procuraram
agradar a Deus, procuraram ser o povo de Deus. Nós também precisamos dizer de fato que Ele morreu por nós e nós vivemos para Ele, esperamos pela sua vinda. Aleluia. Isso tem que ser afirmado não somente em palavras, mas também por obras, por ações que mostram que de fato nós pertencemos a Ele. Ele morreu por nós e nós vivemos para Ele. Amém. Então, há um pacto contínuo que nós fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 11, 24 a 26, nós podemos encontrar isso. Amém. No capítulo 24, a importância de um bom conselheiro. Amém. A importância de um bom conselheiro. 24, 1, 2. Diz assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Aleluia. Amém. A importância de ter um bom conselheiro. Muitas vezes nós descuramos, nós não nos preocupamos em ter um bom conselheiro. Nós acabamos colocando qualquer pessoa como nosso conselheiro. Ouvimos qualquer comentário, ouvimos qualquer coisa que se fala na rua e tomamos como conselho para nós aplicarmos na nossa vida. E isso só pode nos dar problemas. Joás, ele assumiu o trono com 6 anos. E tinha o sacerdote Joiada como seu conselheiro. A Bíblia diz que ele reinou durante 40 anos. E durante o tempo que o sacerdote Joiada estava vivo, ele andou nos caminhos do Senhor. Ele agradou a Deus, porque ele ouvia bons conselhos. Aleluia. E aplicava-os. A Bíblia diz que nós vencemos a guerra na multidão de conselheiros. Vencemos a vida, as dificuldades da vida na multidão de conselheiros. Mas é preciso perceber que tipo de conselheiros. Amém. Porque às vezes, em vez de nós vencermos, em vez de nós andarmos retamente, vamos encontrar aqueles que vão nos tirar do caminho. Vamos encontrar aqueles que vão levar-nos a fazer coisas que não tem nada a ver com o nosso Deus. Amém. Portanto, quando há bom conselho, nós prosperamos. Aleluia. Quando há maus conselheiros, o resultado é que também nós caímos. Se recordarem, em 2 Coríntios 10, quando nós falamos do rei Roboão, acho que lá para o verso 13 e 14, nós vimos uma coisa. Roboão recebeu o conselho de pessoas fiáveis, anciãos de Israel, de Judá. Mas depois ele deixou o conselho que ele havia recebido com os anciãos e foi tomar conselho dos amigos, colegas, aqueles que cresceram com ele. E essas pessoas, o que lhe disseram? Diz ao povo que o teu dedo mínimo é maior que os lombos do teu pai. Aleluia. Amém. Esse conselho desviou, esse conselho destruiu, esse conselho dividiu Israel. Foi esse conselho que fez com que tivéssemos o Israel do norte e tivéssemos o sul. Portanto, Judá. Amém. O mau conselho, quando chega, é para destruir. Mas quando temos bons conselheiros, nós nos edificamos, nós somos fortalecidos, nós prosperamos. Amém. Por isso, é muito importante que você saiba o que você precisa. Amém. O outro defeito quando nós procuramos conselheiros é o seguinte: nós queremos um conselheiro
que nos diga alguma coisa que nos é agradável. Amém. Queremos alguém que concorde conosco. Nem sempre o conselheiro tem que concordar com você. Aleluia. O conselheiro tem que te dizer não quando for não. Não faz assim quando é para não fazer assim. Por isso é preciso perceber que, tendo bom conselheiro, nós precisamos de perceber que ele nem sempre vai concordar conosco. Há coisas que nós queremos fazer, há coisas que nós pensamos em fazer, e quem nos aconselha vai dizer não. Então esse tempo não é para você abandonar. Não. É tempo de você ajoelhar e buscar a face do Senhor, procurar compreender melhor, refletir melhor sobre o assunto, para você andar direto. Aleluia. É importante isto, porque às vezes nós de fato destruímos-nos com pequenas coisas. Amém. Com pequenas coisas. Há muitas pessoas que, por exemplo, quando falamos de área de casamento, às vezes por causa dos problemas em casa, dificuldades de relacionamento com os pais, então você acha, bom, eu vou me lançar de qualquer maneira aí, eu quero sair de casa, vou me casar porque eu sair de casa. Não é um bom motivo para justificar um casamento. Amém. Não é esse o motivo. Não é esse o assunto. Não. Aleluia. Se você tiver um conselheiro que te diga, ei, não faz isso. Esse está a dar um melhor conselho. Ele está a dizer que não é assim. O motivo do casamento não pode ser briga em casa e você querer se livrar. Não. Aleluia. Porque em vez de você se livrar, vai se meter noutra confusão. Porque você não vai orar, não vai se direcionar, não vai saber o que quer, vai simplesmente saltar. Amém. Então é preciso perceber que quando nós temos um bom conselheiro, nós vamos prosperar. Então não ande somente por conselhos de qualquer pessoa, é preciso perceber primeiro qual é a maturidade espiritual, qual é o conhecimento que tem das coisas de Deus. Aleluia. Para que de fato possa te dar um conselho, porque caso contrário, vai te desviar, em vez de te dar um conselho. Amém. Eu ouvi, por exemplo, na Beira, mas isso já, acho que esse pastor já faleceu até, que na igreja dele tinha um grupo de conselheiras. Amém. E qual é o trabalho dessas pessoas? Quando as pessoas aceitassem Jesus, elas escolhiam quem devia se envolver com o pastor. Então lhe aconselhavam para ir ter com o pastor. Achavam que estavam fazendo um trabalho. Estavam fazendo um trabalho do diabo no meio da obra de Deus. Aleluia. Então é preciso perceber isto. Por isso que falo de um bom conselheiro. Não é qualquer pessoa. Amém? Ok. Vamos para o verso 4 a 6. A reparação da casa do Senhor. 4, 6. E sucedeu depois disto, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse: saí pelas cidades de Judá, ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse: por que não fizestes inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Amém. Aleluia. Aqui nós vemos de fato Joiada, apesar de pequeno, ele deseja ver a casa de Deus reabilitada. Aleluia. Eu já disse que Atalha destruiu muito a casa de Deus, destruiu muitas coisas, e tantos outros reis maus destruíram também. Então Joás decide reabilitar aquela casa.
E veja o que ele diz. Ele manda os levitas fazerem o trabalho de andarem pelas cidades de Judá para recolherem ofertas, dinheiro para a reparação da casa de Deus. Amém. E eles não fizeram. Eles sentaram. Aleluia. Eles sentaram. O rei que repara. Então o rei chama o sacerdote e pergunta: por que você não inquiriu? Não procurou saber por que os levitas não foram recolher as ofertas para a reabilitação da casa de Deus? Aleluia. Amém. Porque, meus irmãos, cada um tem sua missão na obra. Amém. Cada um tem sua missão na obra. É preciso perceber isto. Quando você não cumpre a sua missão, há necessidade de alguém te acordar para dizer o que está se passando. Aleluia. Porque nós todos temos a nossa missão. Nós todos temos que fazer alguma coisa. Estamos agora num momento de construção. Precisamos de despertar o povo a fazer alguma coisa. Os irmãos a fazer alguma coisa. Eu disse, o que nós temos que construir é um monumento, é um testemunho de que nós passamos por aqui. Amém? Porque talvez eu não vou usar 3 anos esse templo. Talvez vou embora. Aleluia. A única coisa é que as pessoas que passarem daqui vão dizer: não, aqui já houve pessoas que estavam interessadas no trabalho de Deus. Por isso que a nossa contribuição tem que ser sacrificial. E temos que contribuir para edificar, de fato. Temos que carregar isto com um propósito de coração. Aleluia. Mas às vezes falhamos. Porque quando nós contribuímos, nós gostamos de recolher as contribuições. E quando nós recolhemos as contribuições, nós não contribuímos. Onde é que está o exemplo? Amém. Onde é que está o exemplo? Quando você vai dizer às pessoas para contribuírem, você não contribui. Onde é que estará o exemplo? Aleluia. As nossas ofertas, os nossos dízimos, onde estão? Estamos a contribuir? Porque se não dermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, se nós só negarmos as nossas ofertas e os nossos dízimos, Deus vai fechar a porta da bênção. Amém. Porque nós não estamos a fazer nada. E ele diz: eu não vou repreender aos teus filhos, porque você mesmo faz as mesmas coisas. E fica parado aí. Amém. Então é preciso perceber isto, que quando nós fazemos, nós temos maior capacidade de dizer vamos fazer, porque nós estamos a mostrar que estamos a fazer. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer para edificarmos a casa do Senhor. Amém. Vamos trabalhar, porque se não fizermos isso, estaremos a tardar com a obra de Deus. Ok. Vamos para o verso 17 a 22. 17 a 22. Diz assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixou a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos, e então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles
mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz, por que transgredi os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou o filho, o qual morrendo disse: o Senhor verá e o requererá. Aleluia. Amém. Mal que morreu o sacerdote Joiada, a vezes que os príncipes de Judá foram ter com o rei. Aleluia. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que quando um governo cai com tudo, com toda a sua filosofia, cai tudo. Não, não cai tudo, não. Aleluia. Caiu a talha, mas ainda haviam outros que estavam de acordo com a talha. Amém. E são esses que, quando morreu Joiada, foram ter com o rei logo e prostraram-se. Oh rei! Aleluia! E alteraram o caminho de Judá. Convenceram o rei para voltar a entrar na idolatria. Aliás, para entrar na idolatria. Conduziram o povo para o erro. Portanto, Joiada caiu na idolatria. Se esqueceu de como ele foi salvo. Esqueceu daquele que lhe criou. A Bíblia diz que Deus mandou profetas para os chamar de volta ao caminho do Senhor. E eles não fizeram caso deles. Mandou Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E quando ele falou e disse: não prosperareis, porque deixastes o Senhor, o rei mandou apedrejar. Aleluia. Mandou apedrejar a ele até a morte. Esquecendo mesmo que ele foi protegido pelo pai daquele jovem. Aleluia. Apedrejou até a morte. E ele dizia na sua morte, morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Aleluia. O Senhor o verá e o requererá. Porque há coisas que Deus permite acontecerem. Às vezes a gente até diz, mas será que Deus mesmo está? Algumas injustiças pelas quais nós passamos. Aleluia. Deus permite. Porque Ele também quer julgar alguém. Porque o Zacarias, filho do sacerdote Joiada, de certeza que ele foi para o Senhor. Amém. Foi para o Senhor. Mas interessava mais a Deus o quê? Punir o rei Joás. Aleluia. Por causa de ter conduzido o povo de Judá à idolatria. Então, Deus permitiu que ele mesmo matasse, para que houvesse argumento da parte de Deus. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos haverá o grande trono branco, o juízo do grande trono branco, em que cada um será julgado por aquilo que fez. Aleluia. E é aí onde vai comparecer o rei Joás e vai ser confrontado com essa situação. Você matou a Zacarias. Amém. Porque ele te chamou a atenção. Ele te disse: você estava desviado de mim e você matou. Amém. É preciso perceber isto. Às vezes há coisas que nós fazemos e pensamos que tudo se espalhou, tudo foi cinza. Não é cinza, não. Deus permite injustiças, os seus servos sofrerem injustiça. Nós passamos por várias coisas. Você vai passar por várias coisas. Mas às vezes porque para Deus vale mais você partir para o Senhor do que aquele ímpio. Aleluia. Ele quer tratar com o ímpio. Ele trata com o ímpio. Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor.
o juízo de Deus sobre Joás, do verso 23 a 25. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram de entre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Aleluia! Veja só esta desgraça. Deus envia o exército da Síria. Amém. Às vezes nós pensamos que, quando a Bíblia diz que as nossas lutas não são contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Quer dizer, tudo o que acontece na terra é planificado lá no céu. Aleluia. É determinado lá no céu. E Deus determinou que a Síria tinha que atacar Judá. Tinha que matar os príncipes de Judá. Aqueles príncipes que aconselharam o rei a se desviar foram mortos. Por quê? Porque são eles que mataram Zacarias. Aleluia. O julgamento de Deus começou ainda ali na terra. Amém. Porque Deus nos julga aqui e a posterior vamos passar pelo juízo do grande trono branco. Amém. Mas aqui também recebemos. Nem sempre vamos sair bem quando nós fazemos mal. Amém. Por isso que Deus mandou a Síria para castigar Judá, para castigar de fato os príncipes de Judá, para castigar o rei Joás. Aleluia. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás. Aleluia. Nessa altura, Joás tinha um exército muito maior do que o exército que veio da Síria. Mas Deus entregou o exército maior àqueles poucos sírios que estavam ali. Amém. Meus irmãos, vamos ver uma coisa. Por causa da idolatria de Israel, Deus entregou Israel na mão da Babilônia. Foram levados à Babilônia. E a pior escravatura que Israel sofreu foi na Babilônia. Podemos falar dos 400 anos do Egito, não sei o quê. Não foi nada o que sofreram no Egito. O que sofreram na Babilônia, sim. Aleluia. Ali onde sofreram verdadeira humilhação. A destruição do templo, a destruição dos muros de Jerusalém. Depois foram para a Babilônia e sofreram lá na Babilônia. Por isso até hoje, quando o povo de Israel, os judeus, falam da Babilônia, estão a falar do sofrimento. Amém. Quando um país lhes faz sofrer, quando um país se levanta contra eles e lhes faz sofrer, eles chamam esse país de Babilônia. É por isso que os judeus chamavam Babilônia aos romanos. Amém. Por causa do sofrimento que eles tiveram na Babilônia. É preciso estarmos bem com Deus. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Amém. Aleluia. O exército sírio deixou Joás com grande enfermidade. E ele lá na cama, lá a sofrer de enfermidade, os seus soldados lhe acabaram com a vida de vez. Aleluia. Portanto, foi o castigo de Deus para Joás e os príncipes de Judá, que haviam desviado o povo. Atenção, nós fomos chamados para edificar a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para conduzir o povo ao reino dos céus. E é isso que deve acontecer. Ai de você que tentar desviar alguém. Ai de você que fizer alguém errar o caminho. Porque Deus não terá o inocente.
Aleluia. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabad, filho de Simeete, e a Amonita, e Josabad, filho de Sirém, Moabita. E quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e aos estabelecimentos da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Continuou-se com aquele princípio sempre de dar o trono à casa de Davi. Então seu filho Amazias voltou a reinar. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se percebemos bem que todas as coisas são determinadas nos céus, às vezes até aquelas quedas que nós temos, às vezes nos esquecemos quando falamos da ceia. Lemos ali na Bíblia, né? Diz que não tome a ceia indignamente. E quantas vezes nós tomamos a ceia indignamente? E quando tomamos a ceia indignamente, levamos porrada. A Bíblia diz que por isso há entre vós enfermos, há entre vós pessoas sofrendo. Aleluia. E nós não percebemos. Não, está doente, está doente, está doente. Mas ninguém avalia que, não, é porque eu tomei ceia indignamente. Ninguém olhou para isso. Porque está dito, se leu lá na ceia. Aleluia. E o juízo começa aqui mesmo. Você vai pagar o preço. Amém. Vai pagar o preço. Parece uma coisa pequenina. Ceia do Senhor, isso é só, não tem nada a ver. Às vezes até tomamos ceia para mostrar aos outros que está tudo bem conosco. Não, se não está bem, não está. Você precisa resolver isso. A Bíblia diz: confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele é justo e fiel para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Aleluia. É uma questão de reconhecer. É uma questão de você pedir a Deus misericórdia para você voltar ao caminho. Amém. Às vezes nós desprezamos esses pequenos pormenores e sofremos, levamos porrada. Levamos porrada. É preciso ter muito cuidado com estas questões. Deus nos julgará de fato se nós agirmos impiamente. Colossenses 1, verso 21 a 23. Colossenses 1, 21, 23. Diz assim a palavra do Senhor: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Aleluia. Eu disse, quando é para acertar, acerta a sua vida com Deus. Não faça as coisas, não desafie Deus, não afronte a Deus, não afronte o Espírito Santo de Deus. Amém. O que você tem que acertar, as coisas estarem bem. Ananias e Safira caíram mortos por quê? Porque afrontaram o Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo é santo, Ele é santo, Ele é santo. A Bíblia diz que Deus pode perdoar pecados, o Filho também, Jesus, pode perdoar pecados, mas o Espírito Santo não perdoa pecado. Amém. O Espírito Santo não perdoa pecado. E nós estamos na era em que o Espírito Santo está se movendo sobre a sua igreja. O Espírito Santo é que nos orienta, o Espírito Santo é que nos ensina, o Espírito Santo é que nos ilumina. Então, quando nós desobedecemos, nós estamos a entrar em confrontação direta com o Espírito Santo.
E não se esqueça que não há perdão. Aí há problemas, há consequências. Amém. Vamos procurar fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Permaneçamos na fé, porque se permanecemos na fé, então somos perdoados, somos lavados. E permanecer na fé significa você vencer o pecado por causa da fé. Aleluia. A sua fé ser mais forte que o pecado, ser mais forte que todas as coisas que se levantam no seu caminho. Amém. Vamos levantar para orarmos. Que Deus possa nos abençoar.